Como eu falei, o trabalho de raspagem de dados é um trabalho de detetive, então você tem que achar padrões, coisas que se repetem e coisas únicas. No caso, a gente achou a tabela que tem uma classe específica chamada bloco. A gente quer o nome do vereador. E você vê que o vereador tem um negócio interessante aqui, que é de todas essas linhas aqui, de todas essas tags, TD, TR e tal, o vereador, a linha que tem o nome do vereador é a única que começa com P. Então, se eu chamar esse bloco aqui, vamos chamar essa busca aqui, sopa.find bloco. Eu vou fazer uma busca dentro desse bloco. Então, bloco.find P, que é justamente um parágrafo onde tem a informação que a gente quer. E está aqui o nome do vereador, Abu Ani. Então, se eu chamar .text, eu tenho só o nome do vereador, que tem um monte de espaço em branco antes aqui que eu não gosto. Uma maneira de isolar partes em branco de um texto quando você extrai dados na internet, o que é bem comum, você pode usar strip, que ele vai tirar as coisas em branco que tem antes e depois da sua string. Então, usando o bloco, eu isolei a table, a tabela que eu queria naquela página, e dentro desse bloco, usando o .find e o P, que era no parágrafo que tinha o vereador, eu consegui isolar o texto para ter o nome desse vereador. Mas a planilha que eu estou querendo criar, ela tem não só o nome de um vereador, mas de todos os vereadores. Então, em vez de usar um find, o find no Beautiful Soup, ele acha a primeira ocorrência dessa busca que você faz. Então, a primeira tag table da classe bloco que ele achou, ele me trouxe aqui e eu chamei de bloco. Mas vou chamar de blocos aqui o sopa.findAllTable. Então, todas as tabelas naquele HTML que tiverem a classe bloco, ele vai retornar uma lista delas aqui nessa variável blocos. Então, para ficar claro, blocos é uma lista. Se eu pegar o elemento 0 é o vereador Abu Ani, o elemento 1, ou seja, o segundo elemento da lista é outro vereador, e assim por diante a gente tem cada elemento dessa lista é uma daquelas tabelas, então ótimo, a gente conseguiu isolar. Será que a gente consegue aplicar a mesma regra? Então vamos lá, blocos 3 ou 4, .findP. Ótimo, a gente conseguiu. Essa regra funciona em cada um dos elementos, a gente acha vale a mesma coisa. O primeiro P daquela tabela tem o nome do vereador em questão. Então agora a gente pode colocar isso aqui dentro de um loop. Agora a gente sabe o que são os blocos. E aí eu posso lá para cada linha nesses blocos print, o vereador no caso é esse blocos, a linha no caso, agora é a linha, .findP. Então, para cada linha dessa lista que ele trouxe, eu vou puxar o vereador, que é justamente que está dentro do elemento P. E eu vou imprimir vereador. Rodando. Beleza, a gente transformou aquela bagunça aqui, né, que tem o vereador, ele está em cada um desses lugares, e a gente transformou numa listinha aqui, bonitinha, dentro do Python com a raspagem de dados. Mas na nossa planilha a gente não quer só o nome dos vereadores. Então vamos lá, vou criar uma planilha que é na verdade uma lista de objetos que vai ter em cada lugar, em cada uma das linhas dessa planilha, eu vou ter um pequeno dicionário que vai ter o nome do vereador, nome qualquer, e vai ter um gasto que é uma integer, que é um valor em reais desse gasto. Então a gente já sabe como achar o vereador, que está lá na primeira linha, na tag P. Agora como que a gente acha o valor? A gente sabe que ele está na última linha, no bloco aqui, eu tenho o total do item, de cada um dos itens de gasto, e lá no finalzinho aqui,
eu tenho, no último TD, eu tenho aqui esse valor total do mês, que é o valor que eu quero isolar. Então, como que eu sei que esse aqui não é o único valor que tem a tag TD. Então, se eu fizer uma busca .find TD, não vai ser muito útil. Mas, se eu fizer o find all TD, eu acho esse valor. Então, só para ilustrar o que eu estou falando, blocos.findAll TD, blocos não, eu quero um bloco só, .findAll TD, ele mostrou vários elementos. E eu quero um deles só, que é um dos últimos aqui, que tem valores gastos. Recapitulando uma coisa que a gente viu na aula sobre listas, se a gente quiser uma lista 1, 2, uma lista de números, por exemplo, para eu acessar o primeiro elemento da lista, eu faço lista 0. Se eu quero o terceiro, eu coloco lista 2. E se eu quiser pegar o último elemento, eu faço lista -1. Então, não importa o tamanho da lista, -1 vai trazer o último elemento. Então, se eu coloco o menos, ele faz a contagem de trás para frente. -2, ele traz o penúltimo elemento. E eu quero o antepenúltimo elemento, então vou lista -3. Certo? Eu lembrei isso aqui porque vai ser útil agora. Isso aqui que eu criei é uma lista de todos os elementos, todas as linhas que começam com a tag HTML TD dentro do bloco, que é uma tabela do bloco de despesas de cada um dos vereadores. Então, vou chamar isso aqui de TDs. Esse é o TDs de um dos vereadores. O antepenúltimo elemento de TDs é TDs -3. E ele traz justamente o valor que a gente está atrás. Tá vendo aqui? Vamos lá no primeiro vereador. Está aqui total 7.358. Está aqui, é esse valor. Se eu fizer só o texto, ele isola, ele tira todos os tags HTML. E ele trouxe justamente o valor que eu quero. Então, vamos voltar para o programa que a gente estava construindo. Para cada linha dos blocos, os blocos são justamente todos os elementos em HTML que eu achei que começam com table. Só para a gente não se perder, blocos é isso aqui. Então, para cada uma das linhas dos blocos, a gente sabe que o vereador é o que tem o tag P. E a gente está pegando só o texto e aplicando essa função strip, justamente para tirar todo o espaço em branco. E para cada uma das linhas dos blocos, a gente vai querer também esse valor. Então, como é que a gente consegue? A gente chama de TDs, que são as células aqui. Hoje eu vou chamar de células, que é melhor. Células são, dentro dessa linha, eu quero achar tudo que começa com a tag TD. Eu faço isso aqui, eu faço esse agrupamento de células que começam com a tag TD, porque eu quero justamente o valor que a gente descobriu aqui, que é o antepenúltimo TD, o antepenúltimo célula que começa com a tag TD. Então, o valor é igual a células -3. Ponto text, que a gente não quer a tag inteira, a gente só quer o texto do valor. Então, só para ver se está funcionando direitinho, a gente vai imprimir o vereador e logo depois imprimir valor. Vamos ver se funciona. E funcionou. Você está vendo aqui todos os vereadores, a lista de todos os vereadores e o valor total de gasto de cada um deles, que depois tem inclusive as lideranças de cada um dos partidos. Mas a gente não quer só imprimir, a gente quer usar esses valores para fazer alguma comparação. Então, o que eu vou fazer é, cada vez que ele passa por uma linha nesse bloco, ele vai criar um dicionário que tem dois valores, o vereador e o gasto, como eu tinha descrito aqui em cima. O vereador no dicionário é esse vereador que a gente criou aqui. E o gasto é esse valor aqui que a gente acabou de criar. E eu quero colocar esse dicionário aqui dentro da minha lista na planilha. Então, eu coloco planilha.append, ou seja, ela é uma lista que eu criei que ela está vazia, e eu estou colocando esse dicionário dentro dessa lista.
Então, cada vez que o loop no for aqui passa por um desses blocos, lembrando, blocos é onde eu achei uma tabela lá naquele HTML, toda vez que ele vai num bloco, ele pega o variador dentro do tag P, ele acha o valor, o gasto do valor que está na penúltima célula que tem a tag TD, e aí eu vou criar um dicionário que tem esses dois valores que eu acabei de encontrar, variador e gasto. E eu uso esse planilha.append para colocar esse dicionário que eu acabei de criar dentro dessa planilha que estava em branco. No final, eu vou ter uma lista de dicionários. Vamos rodar isso aqui. Eu tinha mantido o print, deixa eu tirar aqui, rodando de novo. E agora eu acesso aqui planilha e tenho aqui uma lista de dicionários. Qual a utilidade de criar uma lista de dicionários? Vocês se lembram quando a gente usava lá o import csv.dictReader, era justamente a gente transformava uma planilha, um CSV, em uma lista de dicionários. E a gente acabou de criar uma lista de dicionários, em vez de a partir de um arquivo, a gente criou a partir de um HTML. Só que tem um problema aqui na nossa planilha. Você está vendo que os números aqui, eles são strings. Fazer comparação de números que são strings é muito difícil. Então a gente tem que transformar esses elementos aqui em integers, em números inteiros, para a gente fazer comparações. Como que eu faço isso? Então a primeira coisa que eu vou fazer para permitir essas comparações é tirar esse ponto daqui de cada um desses elementos. Como é que eu faço isso? O valor, na verdade, vai ser valor.replace. Replace. Eu estou substituindo em todas as strings valor, eu estou tirando o ponto e substituindo por nada. Então vamos rodar isso aqui. Está vendo agora que todos os elementos aqui não tem ponto, mas eles continuam tendo essa vírgula e continuam sendo strings. A vírgula funciona em português para anotar centavos, mas ela não funciona para floats. Lembrando que float é um número que tem por exemplo, ponto alguma coisa, casas digitais. Então, para a gente transformar esse valor aqui em um float, eu vou ter que substituir as vírgulas por pontos. Deixa eu rodar isso aqui para ver se está funcionando. Vou apagar esse dictReader aqui. Beleza, funcionou. Na verdade, eu quero um float do valor e não um string, então eu simplesmente transformo aqui float valor. Ótimo. E agora no próximo vídeo eu vou transformar essa lista de dicionários em uma planilha propriamente dita para a gente fazer comparações.